Esse relato chegou até mim através de muitas pessoas. Desde minha adolescência eu conheço essa história, mas certa noite a ouvi de seu Herotildes, pai de meu amigo Everaldo. Eu sempre ia estudar lá na casa dele. Na verdade, era só um pretexto para afilar um café delicioso que sua irmã fazia regado a um cuscuz. E naquela noite estava anunciando o filme Um Lobisomem Americano em Londres. Eu planejava ficar por lá e assistir. A TV lá de casa estava quebrada como sempre. Não lembro o ano, se em 85 ou 86 que eu vi essa história pela primeira vez, mas aquela versão de seu Herotildes eu nunca esqueci. O ano era 1988. Ele começou perguntando se a gente acreditava em lobisomens, e eu ri. Lobisomem é coisa de filme, seu Herotildes, eu respondi. Então ele falou: vou contar o que aconteceu aqui no bairro, em uma época em que as casas eram afastadas umas das outras, e o povo saía cedo para pegar o ônibus, que era apenas um. Quem perdesse ele na madrugada precisava esperar até quase 8 horas da manhã. Havia um vizinho que era capoteiro e trabalhava pelos lados do comércio da cidade. Certa noite, enquanto estava a caminho do ponto de ônibus, uma chuva fina começou a cair, e ele se abrigou na varanda da casa de Pascoal, um amigo seu que gostava de jogar dominó nos fins de semana. De repente, ele ouviu passos pesados vindo e uma respiração forte. O que vinha pela estrada devia estar com pressa, porque os passos eram apressados. Ele então se escondeu atrás de uma parede que dava para os fundos da casa de Pascoal e viu ao longe Josa, o filho de Dona Marinha que trabalhava na feira. Estava indo pegar o ônibus, quando de repente parou de sobressalto e saiu correndo, descendo uma escadaria, que Beleiro não entendeu como o vizinho não caiu. Estava pensando nisso quando viu uma sombra grande passando e uma figura grotesca se apresentou. Tinha pernas tortas, boca cheia de dentes, um focinho que se projetava para a frente e tinha tufos de pelos brancos pelo corpo. Às vezes ficava de quatro como um animal, e às vezes ficava de pé como um homem. Aquilo passou pela frente da casa de Pascoal. O coração de Beleiro parecia que sairia pela boca, sem acreditar no que estava vendo. Um cachorro gigante passando ali pela frente de seus olhos. A besta parou de repente, farejando o ar, e suas orelhas ficaram em pé como se tentassem escutar alguma coisa. E um gato passou em disparada à sua frente. Estava todo arrepiado. E a coisa, quando viu aquilo, foi atrás do pobre felino. Belírio olhou a figura sumir ao longe, galopando como se fosse um cavalo. Esperou alguns minutos e, quando estava se preparando para sair do seu esconderijo, viu a coisa voltar com o que restava do gato na sua boca. Passou por perto de onde ele estava, mas não notou sua presença. A chuva tinha parado e aquilo seguiu tranquilamente o seu caminho. Belírio então ouviu um chamado e, quando olhou, era Pascoal com a porta entreaberta fazendo sinal para ele. Belírio não pensou duas vezes e saiu correndo em direção àquela porta salvadora, se atirando para dentro de casa, enquanto Pascoal batia a porta atrás dele. Aquilo chamou a atenção da coisa lá fora, que veio correndo até o local que instantes atrás era o esconderijo de Belírio, e ficou cheirando a parede como um cão faz quando sente o cheiro de alguma coisa, e de repente soltou um rosnado como se estivesse sendo provocado. Olhou todo ao redor à procura daquele cheiro, e quando não achou nada, saiu correndo, descendo a mesma ladeira que Josa havia descido mais cedo. Os dois vizinhos ficaram conversando até o amanhecer sobre o que poderia ser aquilo, e quando Beleiro contou aquele caso para as pessoas, ninguém acreditou. Só depois do testemunho de Pascoal e de Josa, todos passaram a acreditar e a evitar sair muito cedo de casa, mesmo que só pegassem o ônibus às 8 horas da manhã. Sr. Altildes contou isso com tanta verdade que desisti de ver o filme, de tão assustado que fiquei. Fui para casa naquela noite, olhando por todos os lados.
Muitos dos que apareceram nesse relato já morreram, mas suas histórias continuam vivas. Boa noite.